conta aqui, como é a função do leiloeiro? O que o leiloeiro faz? Você está fazendo uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque a maioria das pessoas, principalmente na época ainda do leilão presencial, o que a primeira impressão que se tem do leiloeiro? Nossa, a vida de leiloeiro é fácil demais. A vida do leiloeiro é chegar lá no púlpito, né? Que antigamente o leilão era realizado no púlpito lá do fórum, né? Chegar no púlpito, ler o edital, receber as ofertas e ganhar a comissão. Nossa Senhora, grande equívoco quem pensa assim, sabe? Porque o trabalho do leiloeiro, ele é dividido em diversas etapas. Vamos chamar assim, uma etapa pré-leilão, uma etapa durante o leilão e o pós-leilão. E isso envolve o primeiro passo, por exemplo, nomeada para fazer o leilão de um imóvel, tá? Primeira fase, o que a gente faz? Analisa toda a certidão de matrícula daquele imóvel, para ver quais são os ônus que existem gravados naquela matrícula, porque isso vai refletir diretamente na arrematação, ou nas dificuldades, ou na facilidade para resolução final da arrematação. Bom, feito isso, elabora-se o edital. Esse edital tem que ser levado para apreciação do magistrado, que pode determinar alguma alteração ou inclusão de mais algumas informações. E para quê? Para que então, seja esse edital publicado no DJE, no Diário da Justiça, né? Eletrônico. Bom, aí, feita essa primeira fase, o que nós entramos? Agora vamos fazer a parte do marketing. E a Saraiva Leilões, né, que tem um diferencial muito grande nesse aspecto do marketing. Por quê? Isso aí, na verdade, é o que eu herdei da minha arquitetura, da minha escola de arquitetura. Normalmente, quando eu vou fazer uma análise, a gente analisa os imóveis para depois definir qual a estratégia que eu vou adotar. Então, a primeira coisa que eu faço é analisar a vocação daquele imóvel. Quando eu faço isso, eu consigo direcionar o marketing para um nicho específico de pessoas que potencialmente teriam interesse. Então, eu acho que exatamente esse tipo de trabalho é que nos proporciona esse resultado que a gente tem de vender praticamente 90 e tantos % de tudo que nos é confiado para fazer o leilão. Inclusive, eu já comprei vários imóveis lá com Eu vocês. sei. Aliás, nós nos conhecemos, eu fazendo o leilão e você lá arrematante. Isso aí. Eu até conto, uma certa vez, eu até fiz um podcast aqui, eu a vi no Fórum Lafayette, lá naquele saguão da entrada, você lembra? Sim, Era ali... muitos anos ali naquele saguão de entrada, e você ficava assim... Eu até postei isso, até fiz um vídeo falando sobre isso. E aí, olha, imóvel tal, aí falava qual era o valor inicial, a pessoa ia lá, eu dou tanto, e você, quanto, e você? E aquele negócio ali, eu falei assim, foi a primeira vez que eu tive contato com o leilão, isso já faz uns 14 anos, mais ou menos, 15 anos, e eu folheava ali, ficava ali na porta, folheava os leilões, tinha nas varas, eu ia lá e folheava, né, pra ver quanto que seria e tal. E eu te vi lá e foi pra mim, você nem sabia disso, né? Não, e foi pra mim sabia. uma inspiração, que eu fiquei assim, esse negócio deve ser muito bacana. E juntava um tanto de gente assim, né? Um tanto de gente ali, e você falando, e com uma telinha na mão. Eu falei assim, não. E foi aí que foi o pontapé inicial para mim entrar no ramo dos leilões de imóveis. O leilão presencial, ele tinha o seu glamour, né? Porque o leiloeiro, ele podia envolver a plateia, né? E às vezes, assim, virava quase que uma brincadeira, no sentido, a gente costumava, eu me lembro que uma vez eu fui nomeada para fazer um leilão de um cemitério. De um cemitério. E aí, então, quando eu fui anunciar o bem, eu chamei a atenção, eu tenho uma voz um pouco mais elevada, então era lá no saguão do fórum. E aí eu chamei a atenção, gente, eu vou fazer o leilão agora do imóvel onde vocês terão clientes definitivos. E outra coisa, nenhum inquilino vai te perturbar. E ninguém sabia o que era o leilão. Ou cemitério em tal lugar assim e tal. Nossa. E me conta, o cemitério foi vendido? O réu pagou a ação e aí foi na primeira data isso. Ele viu a quantidade de interesse que despertou, foi lá e quitou e o leilão foi cancelado antes de ser arrematado.